Pois bem, começando aqui, para quem está chegando agora, meu nome é Amanda Piontekowski, sou aqui do canal Orientação do Alto, onde eu falo bastante sobre astrologia, mas também sobre simbolismo, visão sistêmica e alguns outros assuntos. Eu não havia feito um vídeo bem anterior sobre esse último eclipse de 2023, como eu normalmente faço, porque as buscas também só começam alguns dias antes dos eclipses, né? Nos anteriores eu sempre me adiantei, porque o eclipse, na verdade, a manifestação de qualquer eclipse, ela começa muito antes da data do eclipse em si. A gente vai ver mesmo nessa correspondência com esse eclipse, um outro que ocorreu no ano passado também, na época ali de outubro de 2022, que as manifestações desse eclipse se deram no começo de 2022. Então, desse eclipse de agora, não é diferente. A gente está vendo conflitos no mundo inteiro que estão relacionados não só com esse, mas com outros eclipses e outros trânsitos astrológicos. Então, eu vou focar, claro, nesse eixo de agora, né, começo do fim, mas também vou falar sobre alguns outros trânsitos astrológicos, né, dar uma palhinha aqui bem rapidinho, para a gente entender melhor esse mecanismo celeste. Pois bem, por que que eu escolhi o começo do fim? A gente teve uma série de eclipses em 2022, nesse eixo Touro e Escorpião. E esse vai ser o último dessa série, né, desse eixo. Então aqui eu trouxe para vocês o mapa desse eclipse, né, que a gente vai ter aqui no Brasil no horário das 5h23, no horário de Brasília. Ele só vai ser visto bem parcialmente, mas bem pouquinho, na extrema região nordeste do Brasil, portanto, na maior parte do território brasileiro, pode ser observado alguma penumbra quando a lua estiver surgindo, mas de qualquer forma, ainda assim, vai ser bem pequena essa visibilidade. Então, ele não vai afetar tanto. Os eclipses lunares, eles também são bem mais suaves do que os eclipses solares. Como eu já falei, cansei de repetir, eclipses, eles têm essa relação de obscurecer um dos luminares, seja o Sol ou a Lua. Então, um eclipse também precede o outro, quando a gente tem lua cheia, depois lua nova, ou lua nova na lua cheia, então eles são sempre precedentes. O solar, ele tende a ser bem mais forte. Como eles têm essa relação toda com luminosidade, com regência da vida, dos ciclos, da natureza, as estações do ano, o nascimento das plantas, o crescimento, o desenvolvimento dos animais, né, os nascimentos, enfim, tudo que tem vida é regido pelo Sol e pela Lua. Então, quando a gente tem um rompimento desse ciclo natural dos luminares, quando eles não são vistos, não são, eles se sobrepõem, de certa forma, gerando uma sombra, então essa sombra ela é projetada para a Terra também, gerando certos impactos. A gente já viu no Brasil, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o eclipse que ocorreu especificamente aqui no Brasil, né, que foi o anterior, ainda de outubro aqui, foi dia 14 de outubro de 2023, né, então teve essa intensidade ali, no que a gente viu de mudanças aqui para o país. Além de alguns outros posicionamentos que trouxeram algumas mudanças econômicas, mas o que que a gente viu nessa região onde o eclipse foi mais visto, né? A gente viu o aumento das pessoas fora da lei, né, desses grupos aí fora da lei. A gente viu também os tubarões nas praias, né, da região nordeste, o aumento desse assunto logo no começo do ano. A gente está vendo aí a seca, né, sem precedentes na Amazônia. A gente também está vendo esses fenômenos climáticos acontecendo em todas as regiões, uma seca extrema, né, em alguns estados brasileiros. Enfim, ocorreram várias situações, né, principalmente naturais, porque os eclipses na astrologia mundial, eles sempre foram atrelados a eventos naturais, desde maremotos, terremotos, qualquer tipo de catástrofe natural, os eclipses estavam presentes, né? Infelizmente, é essa marca que a gente consegue encontrar. Então, na região onde esse eclipse ocorrer, esse eclipse lunar, pode ser que a gente tenha algum tremor de terra, alguma situação ali desagradável também. Além de, óbvio, o que já está acontecendo, o que a gente já está vendo, as mudanças que já estão ocorrendo nessas regiões, não só nessas regiões, mas no mundo todo, mas principalmente nessas regiões.
Vou falando um pouquinho aqui do mapa natal, então quem tem alguma coisa a 5 graus e 9 minutos, pode ser ali, no caso, comecinho de Escorpião ou Touro, então grau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no máximo até 7, aí vai graduando para algo que mingua um pouco essa força. Pode ser também que os conflitos eles fiquem um pouco mais pesados durante esses dias, né, que precedem e depois que sucedem esse eclipse. Mas atenção que eu vou passar mais algumas outras datas para se ter atenção dessa região específica. E é começo do fim, não só porque a gente vai ter o final dos eclipses nesse eixo, mas também porque a gente tem um planeta bem lento que está dando uma cutucada nesse começo dos eixos fixos. Então, não é só Touro e Escorpião que estão nessa brincadeirinha, digamos assim. Quando eu falo sobre os eixos fixos, eu também estou falando sobre o aspecto de quadratura, porque é um olhar que esses luminares eclipsados estão dando também para o começo de Aquário e para o começo de Leão, tá? É importante a gente lembrar desses eixos também, porque a angulação de 90 graus, ela forma uma tensão, ela forma a quadratura, 90 graus. Então, quadrada é uma coisa meio de algo tenso, é algo relacionado à matéria. Então, também, quem tem começo, algum planeta, principalmente planetas importantes, no começo de Escorpião, no começo de Leão, pode sim sentir alguma situação ocorrendo. Que tipo de situação ocorrendo? Pois bem, é, como a gente tem essa correspondência com catástrofes naturais, no quesito de astrologia mundial, e também mudanças muito grandes na sociedade, na economia, num campo pessoal, também podem ocorrer algumas mudanças intensas, né? Trazendo à tona algumas situações que a gente não estava percebendo muito bem, né? Que a gente está precisando resolver, que a gente está precisando se posicionar, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do Natal daqui a pouquinho, tá bom? Na astrologia mundial, onde esse eclipse vai ocorrer? Ele vai ocorrer nessa região, principalmente da África e Europa, tá? A gente vai ter uma visibilidade total nessa região, inclusive no Oriente Médio, né, onde estão ocorrendo tantos conflitos. É, no Brasil, aqui bem pouquinho, né? Bem pouquinho mesmo. A legenda não ficou aqui para a gente ver, mas é uma penumbra, tá bom? Bem pouquinha mesmo, quando a lua estiver nascendo no horizonte. Esse eclipse que eu falei, ele também está ligado a uma série de outros eclipses nesse eixo, que começou no finalzinho de novembro foi novembro, né, de 2021, quando começou o eixo Touro e Escorpião. Percebam que eles tendem a ser, na verdade, né, gradativos de trás para frente na ordem do zodíaco, né? Então a gente teve os eixos mutáveis antes, em 2021, e aí, no ano de 2022, a concentração foram dos eixos fixos. Então, começou em 19 de novembro de 2021, um eclipse lunar parcial, a 27h14, depois voltou um pouquinho para o eixo mutável, que a gente sempre tem essa volta, né, essa migração. Aí a gente teve a 10 graus de touro, 25 graus de escorpião, 2 graus de escorpião, 16 graus de touro, aí essa migrada um pouquinho ali para o eixo Áries e Libra, né, que a gente teve o eclipse passado nesse eixo, e foi o do dia 14 de outubro de 2023, né, a 21 graus de Libra, e a 5 de maio, comecinho desse ano, a gente também teve um a 14 graus e 58 minutos de Escorpião. E por que que eu tô falando que ele está retomando ali algo importante? Esse eclipse, ele está se conectando aqui com um eclipse que ocorreu muito perto em grau, né, que foi o de 2 graus exatos em Escorpião. São 3 graus ali e pouquinho de diferença, então é realmente algo bem próximo, é uma orbe bem pequena, que foi o que ocorreu no dia 25 de outubro de 2022. Então, esse eclipse aqui, o que se pegou no seu mapa, se você teve algo ali passando por entre esse período do começo de 2022, né?
até outubro, esse período da sua vida, se teve alguma coisa assim, pode ser que esteja retomando, pode ser que a gente veja ali um ápice novamente de algum assunto, alguma situação, alguma circunstância, né. Se você tem algo no comecinho de Escorpião, de Touro, Aquário ou Leão, então pode ser que sinta de alguma forma, esse sombreamento também, tá bom? Enfim, então eles se conectam. Pois bem, o eclipse do dia 25 de outubro de 2022, que foi numa terça-feira, né, ele, trouxe aqui o mapa, ele também envolveu ali uma região um pouquinho mais extensa, ele pegou quase 3 graus de Escorpião e pouquinho do final de Libra, porque ele se relacionou com Mercúrio de certa forma também, tá bom? Ele foi um eclipse solar parcial, porque os nodos eles estavam bem distantes, e eles também começaram a apontar essa quadratura com o Plutão. Essa quadratura com o Plutão, ela é muito importante, porque esse Plutão tá enchendo o nosso saco, ele tá, demorando, né, adiando o nosso sofrimento e, novamente, ainda insistentemente esse eixo Touro e Escorpião. Plutão, ele é o regente moderno do signo de Escorpião, e ele é correspondente a Hades, né, o submundo. Então, são criaturas, têm essa conotação, essa relação de algo muito denso, algo muito pesado, algo muito esquisito. É realmente, de fato, uma batalha espiritual que a gente está travando, né, no mundo todo. E que está ocorrendo essa divisão, né, que a gente viu com o eclipse que foi ali no finalzinho de Libra Áries, né, pegando Éris, que é a deusa da discórdia, que reforça essa questão toda de divisão, de torcer para um lado, torcer para o outro, é uma coisa, é outra coisa, eu sou do time A, você é do time B, então por isso que a gente não se dá bem. Então é uma coisa, assim, que está tornando essa diferença social cada vez mais acentuada, tá. E no final das contas ninguém sai ganhando, né. Esse eclipse ele teve o ápice dele na Sibéria, que foi muito próximo ali da Rússia, né, é uma região já pertencente à Rússia, que derivou, por mais que ele tenha sido ali no final de 2022, começo de 2022, o que que a gente teve ali na Rússia? Pois bem, comentei aqui um pouquinho no canal, também tem vídeo sobre isso, sobre esse conflito que houve entre a Ucrânia e a Rússia, tá. Pode ser que a gente tenha mais alguma notícia, a gente volte a ver alguma coisa desse assunto, ainda mais com esse novo conflito que está surgindo aí no Oriente Médio, tá? Mas não só de coisas ruins a gente pode falar sobre o eclipse, né? Mais ou menos, tá? Descontraindo aqui um pouco, mais ou menos, por quê? Aqui eu trouxe uma matéria da revista Galileu, uma revista de arqueologia, sobre o descobrimento de uma pintura muito interessante, né, lembra que eu falei do Plutão? Pois bem, do Cérbero, né, não sei se vocês conhecem essa criatura mitológica, mas o Cérbero ele é um monstruoso cão de 3 cabeças, que é o pet do senhor Hades, né, ele é o pet do submundo, enfim. Ele é o cão de guarda ali desse local tão baixo, né. Ele foi descoberto na Itália, novamente, onde vai ocorrer agora esse eclipse lunar, então descobertas arqueológicas também fazem parte da alçada dos eclipses, não só as catástrofes. Por isso que eu falo bastante sobre isso no no curso sobre astrologia do eclipse, que eu vou deixar o link aqui na descrição e falar um pouquinho mais para vocês, né, para quem quer aprofundar sobre esses assuntos de eclipse, saber o que vai ocorrer no seu próprio mapa natal e que não seja só tantas catástrofes, mas para a gente achar algum tesouro arqueológico ali, para a gente poder se prevenir também. Bom, de qualquer forma, sendo simbólico ou não essa relação toda, né, do tal do cão de 3 cabeças, que a gente está vendo aqui na imagem, né, vou cobrir aqui, porque vai que o YouTube ele resolve me boicotar, mas eu acho que não, né, tá bem abstrato. Provavelmente esse aqui seja o Mercúrio, tá, ele é o psicopompo, então ele sempre tá andando pelos reinos, né, ele estava andando pelos reinos, seja o Olimpo, seja a Terra ou até mesmo o Hades, para mandar notícias, ele era o mensageiro dos deuses. A gente consegue reconhecer ele principalmente pelas asas na cabeça, né. E aqui
Eu até achei que era Apolo, porque pareciam louros na cabeça, né, mas dizem que é Hércules. De uma forma ou outra, né, o Hércules é um herói que ele foi enviado ali para derrotar, para aprisionar, foi um dos 12 trabalhos de Hércules, né, esse cão de 3 cabeças. E a gente estava falando do quê? Do maravilhoso Plutão, né. Pois bem, gente, o Plutão nesse eclipse, ele vai estar, pegando aqui novamente quase que uma quadratura, tá. Ela não chega a ser exatamente uma quadratura, porque não está no mesmo no signo, eh, que faça uma quadratura natural, né, então é uma quadratura por graus que a gente vai encontrar aqui, tá, por graus apenas e não por signo também, tá. Eh, com principalmente aqui Sol e Lua, né, os eclipses. E ele tá sempre no finalzinho de Capricórnio, ele entrou no comecinho de Aquário, ele voltou para Capricórnio, ele vai entrar de novo em Aquário e vai voltar de novo para Capricórnio, tá. Então quem tem algo ali no finalzinho de Capricórnio e no comecinho de Aquário são as pessoas que estão mais em sofrimento, que estão com mais mudanças ocorrendo na sua vida, que é semelhante ao período de 2005 e 2006, então lembra lá o que ocorreu nessa época na sua vida, para você sentir um pouquinho dessa emoção correspondente. A diferença é que agora você tende a ter muito mais juízo, né, então o cérebro não vai tentar, te prender ali no Hades, você vai conseguir pedir socorro a Hércules para que ele derrote esse cão terrível, e você consiga observar a luz novamente. Então, esse é o grande objetivo de antever os eclipses, de antever essas dificuldades, esses desafios, de perceber ali o que pode ser que ocorra, onde está ocorrendo no seu mapa, quais áreas que eles estão remexendo, né? Quais assuntos da sua vida estão se manifestando, o que você pode fazer para ter uma postura diferente em relação a isso, que eu ensino com mais detalhes no curso sobre astrologia do eclipse, que eu vou deixar mais informações no link da descrição, tá? Pois bem, esse Plutão, né, o Hades, o deus do submundo, então ele continua aqui enchendo um pouquinho a paciência, né, com essa quadratura, e quando ele passar por esse comecinho de Aquário, onde inclusive foi a conjunção de Urano e Saturno, né, os cronocratas, que marcam um novo período astrológico de 12 anos, né, que ocorreu ali no comecinho, então vai remexer num sentido mundial essas mudanças todas, né, essas mudanças de autoridade, quedas de grandes líderes, eh, enfim, outras potências, né, outras possibilidades, outras ordens, regras, aceitações sociais, e na nossa vida pessoal também, principalmente para a galerinha ali que tem esse finzinho dos signos cardinais, que são Áries, Libra, Capricórnio e Câncer, e comecinho dos fixos, né, que no caso é Touro, Escorpião, Aquário e Leão. Se você tá nessa galerinha, nessa turma, coloque aqui nos comentários para a gente saber que a gente não é o único, porque eu particularmente tenho, né, meu ascendente é a 0 graus de Leão, então tá sambando ali no descendente, o Plutão vai que não vai, né, tá sendo um divisor de águas na minha vida, e eu logo vou ter eclipses pegando o meu solzinho, né, porque o meu sol tá em Áries, lá um pouquinho mais para o começo de Áries, mas a gente já começa a perceber ali alguns rebuliços. Então se você tem algo nesses signos, né, cardinais e fixos, coloque aqui nos comentários para eu não me sentir sozinha e para ninguém mais se sentir sozinho aqui. Com essas mudanças, né, essas grandes mudanças que vêm ocorrendo na nossa vida. E é o que eu sempre falo, é muito importante antever, perceber o movimento, perceber quais são as áreas, perceber os assuntos, entender essas mudanças e tomar uma postura diferente, não de vítima, né, não de: "Ó, como eu sofro, ó, mundo cruel", mas o que eu posso fazer para melhorar tudo isso? Pois bem, o Plutão, né, o Plutão ele vai tocar novamente no começo de Aquário, no dia 20 de janeiro de 2024.
tá? No comecinho de 2024, ele já vai estar dando o ar da graça juntamente com o Sol entrando no signo de Aquário. Então são essas 2 potências ali clareando o comecinho de Aquário. Então quem tem ali o finalzinho de Capricórnio pode ser que sinta um pouquinho de alívio, né, porque ele tá saindo dali, mas para quem tem algo ali no comecinho de Aquário, ou até mesmo em Aquário, pode sentir ali algum impacto, alguma mudança, alguma situação ocorrendo. Eh, Ali, ele vai apenas até o grau 2 de Aquário. Plutão, ele é um planeta extremamente lento, ele demora 248 anos para dar a volta completa ao redor do Sol, né? Completar o seu ciclo zodiacal. Então, é normal que ele fique retrógrado várias vezes, ele tá andando e volta, e anda e volta, anda e volta, bem de pouquinho, bem devagarinho. Então, no dia 2 de maio, ele já vai ficar estacionado e ele já vai ficar retrógrado, em 2024, 2 de maio, tá? Aí ele vai voltar novamente para o signo de Capricórnio, só que dessa vez ele não vai até o grau 28, ele para ali no 29 e 38, então é menos pior. Vai ser a última vez do Plutão no finalzinho de Capricórnio. Plutão representa grandes mudanças, grandes abalos estruturais, tá? Ele é sim bem contemplado na astrologia mundial. Então, o Plutão, ele faz parte desse índice cíclico de Barbot, que é do astrólogo André Barbot, tá? Ele desenvolveu esse índice cíclico com base nos 5 planetas mais lentos, né? Então, ele leva em consideração Plutão, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. Porque toda vez que esses planetas lentos eles se encontram, eles marcam um novo, Urano, eu falei, um novo ciclo astrológico. Esse novo ciclo astrológico trazem mudanças fortes mundiais em todos os campos, sociais, econômicos, políticos. Então, quanto mais próximos esses planetas lentos estão no céu, maior os indícios de mudanças ocorrendo, né? Em 2020, esse ciclo atingiu uma baixa muito grande, porque houve uma aproximação desses astros, né? Esses astros lentos, que foi o que ocorreu essa época da pandemia, que abalou o mundo todo, que desestabilizou a economia mundial, global, muito, muito fortemente. A tendência desse índice cíclico é que haja grandes melhoras mesmo, a partir agora, né, 2023, 2024, a gente comece a melhorar exponencialmente, com a última conjunção ocorrendo em 2032, se eu não me engano, vai envolver Urano e Netuno. Eu não vou me lembrar agora quais são os lentos, né, que vão se unir. E que vai ser, no caso, o último, né, 2032, e depois eles vão começar a cada vez mais se esparramar, mais se espalhar pelo zodíaco, tendendo a ficar um pouco mais leve esse ar pesado mundial, né? A gente teve uma outra baixa em 1980, que houve quebras, né, na economia mundial, que foi um período muito bom no Brasil, porque aí saíram do internacional e começaram a investir um pouquinho no Brasil, né? Mas, enfim, a tendência é que 2022 tenha sido pior do que esse cenário, mas que agora melhore. Então, dessa questão de eh, piora muito grande, social, eu ainda fico na dúvida se é realmente o fim dos tempos ou se vai demorar alguns séculos para ocorrer, tá? Porque a tendência é que pelo menos ali até onde eu consegui achar desse índice cíclico, é, é realmente mais uns 200, 300 anos aí de tranquilidade, tá? Depois eu não achei mais muita informação, mas é basicamente isso, tá? Mas voltando aqui para o nosso querido e amigável Plutão em Capricórnio, né? Que ele vai estar na última vez ali no final de 2024, ali por volta do começo de outubro de 2024. E ele vai para Aquário, né? E ele vai ficar retrógrado várias vezes em Aquário, mas ele não volta mais para Capricórnio, tá? Então, ali, ó, no dia 4 de maio de 2025, ele chega a 3,49, quase 4 graus de Aquário,
estaciona e fica retrógrado de novo. Pois bem, finalmente ele vai passar os 3 primeiros graus de aquário, que é onde a gente teve essa tensão toda de eclipses, e quem tem esse comecinho pode continuar sentindo esse remeleixo aí do de mudanças, de paradigma, de estrutura, de abalos, né, de transformações profundas até 2027. Tá quase chegando aí, né, falta alguns aninhos, somente isso. São só alguns aninhos de turbulação no nosso mapa pessoal, para nós, meros mortais, que temos algo no começo dos signos fixos, beleza? Enfim, esse é a grande deixa ali do Sol, né, do deus do submundo, né, dessa fantástica eh, eh, criatura que desafia sempre a nossa capacidade, né, de ser ser uma pessoa melhor, mas tudo bem. Eh, Os desafios fazem parte, mas para quem quer um cenário mais otimista do que 2027, né, eu já me preparo sempre para situação mais desagradável, mas de qualquer forma, a partir de 3 de novembro de 2023, que é quando o Sol encontra o grau de Marte, em relação ao eclipse agora, do dia 28 de outubro, tá? Tende a ter algumas notícias, alguma situação, alguma melhora, tá? Porque o Marte, ele é um dos grandes regentes, digamos assim, desse eclipse, porque ele vai estar ocorrendo nesse eixo, né, de Touro e Escorpião, então ele é um dos dispositores. Pode ser que tenha uma facilidade quando o Marte encontrar o Sol encontrar o grau do Marte, e principalmente quando o Sol passar Marte. Então, quando o Sol passar Marte, de 18 de novembro de 2023, podem ser notícias também de clarear as coisas, né? De pelo menos amenizar algum sintoma, para pelo menos a gente não ter que esperar até 2027, né? Alguns outros assuntos pode ser que dê uma arrastada ali até 2027, mas no âmbito geral, pode ser que dê uma amigada, né? Uma diminuída nessa situação. Pois bem, pessoal, eu espero que vocês tenham tido paciência para assistir esse vídeo até o final. Lembrando que na descrição aqui do vídeo eu estou deixando o link para vocês conhecerem mais, saber sobre essas aulas sobre eclipse, para identificar onde vai ocorrer todos os eclipses no seu próprio mapa natal e o que isso significa, tá? Então você vai ter autonomia para identificar, prever eclipses, né? Porque tem tabelas também no módulo extra, tabelas com os graus e as datas dos eclipses, e vai conseguir juntar isso com a informação do seu mapa natal e vai te facilitar muito a vida, porque eu sei que muita gente fica perdida. E outra, gente, eclipse começa antes e termina muito depois. A gente sempre tem o período que é relacionado com a própria Revolução Solar, né? Que são períodos de um ano em um ano. Então, 9 meses, 6 meses, a gente, 45 dias, que tem relação com 40 graus e tudo é, que vai fazer um ângulo ali de semiquadratura, a gente vai ter 90 dias que vai fazer um ângulo de quadratura com o grau onde houve o eclipse, enfim, todos esses dados de uma forma bem didática, bem acessível, vão estar ali disponíveis nesse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Também estou disponível para consultas, se você quer saber sem precisar aprender todos esses detalhes técnicos, né, que é algo pronto, é só me mandar mensagem tanto sobre eclipse quanto sobre outros assuntos também, tá bom? E em breve o curso básico de astrologia vai estar disponível para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!